na carta do apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, capítulo 13, Hebreus 13, Hebreus 13, Hebreus 13, versículo 16. Hebreus 13, 16 diz assim: não negligencieis igualmente a prática do bem. O nosso tema é chamados para agradar a Deus. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada, ou Deus se compraz. Se compraz e se agrada é a mesma coisa. Qual sacrifício? Qual sacrifício? Não negligencieis igualmente a prática do bem. Fazer o bem, hoje, no momento que nós estamos vivendo, é como um sacrifício. É um sacrifício fazer o bem hoje. Paulo está dizendo, não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação. A mútua cooperação. A mútua cooperação. Não negligenciei a prática do bem e a mútua cooperação. Mútua cooperação. É como eu disse essa semana, nós somos uma família. A religião é uma família. É uma família. Então eu falei, qualquer um dos nossos irmãos do ministério, deixar para antes da mensagem aqui, qualquer um dos nossos irmãos em Cristo que estiver passando momentos, precisar de socorro, fala com o pastor, tá? Fala comigo, por favor. Fale, não sofra sozinho. Porque com esta prática do bem, eu estou falando nossos membros, nossos irmãos, tá? Porque a gente fala pela rede social, daqui a pouco vai todo mundo vir para cá, ligar para cá e mandar mensagem. Tem gente assim, né, que gosta de aproveitar, né? Tem gente aproveitadora. Você sabe disso. Então, deixei de novo aberto o meu coração. Se alguém do nosso meio, que está sem trabalhar, parado, entendeu, mano? Precisar de alimento, alguma coisa assim, só mensagem, manda, liga pro pastor. Fala direto comigo, tá? Fala comigo, pega o meu WhatsApp, manda para mim, que a gente ajuda e resolve o problema, tá? Tá bom? Só para deixar isso, para compartilhar junto o que eu estou lendo com aquilo que eu estou dizendo, né? Não negligencieis igualmente a prática do bem, a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Eu estou falando desde a primeira mensagem, às 9 da manhã, depois da segunda, às 15 horas, sobre o nosso chamado por Deus para agradar a Ele. Eu li em Gálatas 1:10 que nós temos que não nos preocuparmos em agradar a homens, mas agradar a Deus. Nós lemos também, vamos ler agora, 1 Tessalonicenses 2:4, um pouquinho para trás. 1 Tessalonicenses 2:4, 2:4 diz assim: Diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, diz assim: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. O que é deixar de agradar a homens para agradar a Deus? É quando você assume Jesus na sua vida, quando nós assumimos Jesus na nossa vida e assumimos as suas verdades como regra de fé, regras a ser seguida, regras rígidas, não é regras flexíveis. Se eu quiser eu faço, se eu não quiser, não. Quem pensa assim não é convertido.
Quem pensa assim não é convertido. As regras dadas por Deus, eu não vou analisar se eu devo praticar. Quem pensa assim não tem nada a ver com o reino de Deus. Sabe que a igreja de Jesus, ela tem muito populacho, né? Que nós lemos lá em Números, acho que foi Números, sobre os populachos, ou seja, as ralé que se metem no meio das ovelhas para criar problema, né? Para botar dúvida, para criar, para se comportar como desobediente. Aí os eleitos ficam olhando, achando que aquela pessoa é uma ovelha e vai imitar. Então você não tem que imitar isso, amado. Você tem que imitar o que Paulo deixou escrito. Então Paulo falou: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos. Eu falo o que está escrito. Às vezes eu vejo pessoas, irmãos, eu sou bombardeado direto. Por quê? Porque a verdade de Deus está em mim. Eu não vou ocultar a verdade de Deus, porque eu não vou deixar de falar de gente que está fornicando, roubando, adulterando, vivendo homem com homem, mulher com mulher. Por quê? Porque não pode falar porque é irmã, não pode falar porque é o irmão, não pode falar por causa daquela pessoa, não pode falar, irmãos, paciência. Paciência, eu não vou falar, eu vou só ler. Porque se Deus nos chamou, nós fomos chamados por Deus para agradar a Ele. E a única forma de agradar a Ele, pastor, quem não anda na fé não agrada a Deus. Andar na fé é obedecer a palavra de Deus. Andar na fé é praticar a palavra de Deus. Por isso que nossa próxima mensagem no ministério, eu vou falar sobre a graça e a verdade. O que Jesus trouxe. A graça e a verdade. Não só a graça, mas a graça e a verdade. Eu vou estar falando. Então, amados, olha só também o que ele diz aqui, para a gente continuar no ponto que nós paramos lá em Coríntios, mas vamos aqui para 1 Tessalonicenses, agora no capítulo 4, passa uma página, sobre agradar a Deus. Diz assim, 4:1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como que de nós recebestes. Paulo falou, você recebeu. Recebeu o que, Paulo? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. Tem muita gente que está apenas vivendo a sua vida, fazendo a sua vontade, em desobediência à palavra, em desacordo com a sã doutrina. Eu não sou obrigado a obedecer tudo que o pastor fala. Você não é obrigado a obedecer nada do que eu falo, amado. Nem minha mulher obedece o que eu falo. A gente obedecemos aqui o que está escrito. O que está escrito é que vale para nós. Não é o que eu falo, eu não falo, eu estou lendo. O que eu estou lendo aqui? A maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Então existe uma maneira que eu posso viver dentro de uma igreja e não agradar a Deus. Infelizmente, com todo respeito, 70% a 90% vivem uma vida que não agradam a Deus. E as pessoas que não agradam a Deus, elas têm consciência disso. A maioria que adultera, a maioria que fornica, a maioria que mente, a maioria que rouba, a maioria que fica blasfemando, a maioria que fica pregando mentira, falando coisas e não está vivendo, todas elas sabem o que estão fazendo. Todas elas têm a consciência que estão mentindo. Não é uma coisa sem querer, é uma coisa premeditada. É algo que a pessoa monta na sua mente e achando que vai passar batido aos olhos de Deus. Eu levo a obra de Deus. Quem me conhece sabe da minha seriedade com a Bíblia. Não pode nem gostar de mim. Não gosto do teu jeito, não gosto da tua voz. Teve gente que falou, não gosto da sua voz, não gosto de você, não gosto da sua cara.
Você precisa gostar de mim. Quem precisa gostar de mim já está aqui, da minha casa, aqui, minha mulher. Só ela precisa gostar. Você tem que gostar da Bíblia. Os que nos ouvem, amados, nós, você, eu, o Ministério Restituição, nós temos um compromisso de agradar a Deus, de falar o que Deus quer que falemos. O que Deus quer que falemos? O que eu vou inventar ou o que está escrito? O que está escrito. O que está escrito. Então eu vou ficar com o que está escrito. E o que está escrito? Quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus. Paulo falou para os Tessalonicenses, efetivamente estás fazendo e continueis progredindo cada vez mais. Então, esse agradar a Deus é uma vida de progresso. Eu agrado a Deus hoje, amanhã eu agrado mais e depois mais. Porque quando você vai agradando a Deus, acontece um fenômeno que você nem percebe. Eu tenho percebido na minha vida. Sabe qual é o fenômeno? Você começa a se desagradar, tua carne começa a não ter forças. A tua carne, você percebe que você está domando algumas coisas que você não domava. Você está dominando algumas coisas que te dominavam. Isto está acontecendo comigo, deve estar acontecendo com você também. Provavelmente está acontecendo com todos os membros do Ministério Restituição que comem esta boa palavra, esta boa comida, esta comida sólida que faz bem para o nosso espírito. Você entende? Então, vamos voltar ao nosso texto que nós temos agora 5, 10, 15 minutos. 1 de Coríntios, eu tenho... Olha que barulhinho bom, né? Passar a Bíblia. Olha só aqui, olha a minha Bíblia, presta atenção, olha aqui, como é que ela está. Olha, tá vendo? Sabe o que é isso? Examinando o Evangelho, estudando. Só essa folha aí, pastor, também? Olha isso. Se eu passar, todas elas estão assim. Do Novo Testamento estão todas assim. As cartas do apóstolo Paulo. Olha o que ele disse. 1 de Coríntios 10. 1 de Coríntios 10. Vamos ler do 5. É importante o 1 ao 4, né? Porque fala de um povo, está falando do povo de Israel. Vamos ler do 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Paulo fala, nossos pais, quer dizer, lá no passado, né? E tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e esta pedra era Cristo. Então, Paulo está dando testemunho de um povo, do povo de Israel, que provaram as coisas de Deus, que foram batizados nas nuvens, que conheceram o pacto, viram os milagres, participaram das assembleias, viram os sinais, participaram de tudo. Viram Deus enviar pão, Deus fazer as cordonis cair do céu, viram Deus sair água da pedra, viu uma água amarga se tornar uma água doce, né? Doce de açúcar, água H2O, sem sabor, sem cheiro, sem gosto, né? Que aquela água se tornou. Então eles provaram disso tudo. Viram as maravilhas de Deus durante 40 anos. 40 anos. O povozinho incrédulo foi esse. 40 anos vendo as maravilhas de Deus. Olha o que aconteceu. Da minha Bíblia eu passei uma página, eu vou para o versículo 5. Olha o que ele diz. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Quase 2 milhões de pessoas, diz a história, que quase 2 milhões de pessoas, Deus não se agradou da maioria deles. Se a maioria deles, quer dizer, mais de 1,5 milhão, ou 1,7 milhão, 1,8 milhão,
Deus não se agradou. Você sabe da história, né? Ao ponto que só entrou na terra prometida Josué e Caleb e os garotos de 20 anos para baixo. O resto, a maioria deles que Deus não se agradou, morreram. Por isso que Paulo falou, irmãos, quero que ignoreis que nossos pais ficaram no deserto, passaram pelo deserto. Então, eles ficaram no deserto. Por quê? Porque eles se negaram em agradar a Deus e fizeram as suas vontades e pagaram um preço por isso. Um lugar onde Deus falou, é a terra onde mana leite e mel, é de vocês. Mas vocês têm que seguir uma doutrina, vocês têm que seguir um comportamento. Vocês têm regras. Não é porque a terra é de você, é como hoje. Não é porque você é salvo que você vai viver de qualquer maneira. Não é porque você é salvo, que teu nome está escrito no livro da vida, que você vai aprontar, vai sair por aí fazendo o que quer, pensando o que quer, falando o que quer, sabe? Bebendo, fumando, se drogando, mentindo, adulterando, pintando sexo, só porque você pensa que as pessoas pensam que são salvas, porque o salvo na realidade não pensa nisto, né? Então esse povo estava debaixo da cobertura, da nuvem. A nuvem é a presença de Deus. Todos foram batizados nas nuvens. A nuvem, quer dizer, aquela presença de Deus quando cobria o sol, diz que uma nuvem cobria o sol. Esse era o batismo, a proteção de Deus naquela época. E no mar, quando Deus abriu o mar para o povo passar. Você quer entender isso aqui, que eu acabei de ler? Quando fala do batismo, as nuvens, o mar, é isso aqui. Então vamos aqui. Versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Portanto, está escrito. Paulo falou, está escrito. O povo se assentou para comer, para beber, e se levantou-se para se divertir-se. Está escrito, Paulo falou, como está escrito. Êxodo 32, 6. Vai lá. Êxodo 32, 6. Vamos ver o que está escrito. Êxodo 32, 6. Vamos ver o que está escrito aqui. Está aqui. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber e se levantou-se para se divertir. Então disse o Senhor a Moisés, vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Viu? E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou, diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo, eis que povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, de ti farei uma grande nação. Eu vou consumir todos eles que estão lá embaixo, e vou fazer de você, que está aqui, uma grande nação. Ele falou, eu vou matar todo mundo. Mas Moisés teve misericórdia, né? Aí diz o versículo 11, porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo? Você vê, primeiro Deus fala que o povo é de Moisés, depois Moisés fala que o povo é de Deus. Você percebeu aqui? Volte lá para Coríntios, só para te mostrar aonde Paulo leu o que está escrito, né? Viu o que eles fizeram? Então, versículo 7. Não os façais, 1 de Coríntios 10, 7. Não os façais, pois, idólatras, como algum deles viu? O que eles cometeram de idolatria? Fizeram um bezerro. E o que hoje as pessoas fazem de idolatria? Imagem de santo, imagem de... Tem países que adoram
cachorro, adora bode, adora vaca, adora gafanhoto, adora elefante. Aqui no Brasil a adoração é de ídolos. Você acha que por causa de um ídolo eles fizeram um bezerro? Deus queria matar todo mundo. Agora, um bezerro. Agora você imagine quando Deus olha para essa terra e vê o tamanho da idolatria que tem esta terra, irmão. Se não é a igreja... Então a igreja ela tem um perfil de Deus. Então a igreja não pode fugir desse perfil de Deus. A igreja não pode se contaminar com estes ídolos. A gente não pode aceitar. A gente não pode aceitar. Se te perguntarem a respeito dos ídolos, alguém da sua família, você fala assim, está aqui escrito. Você não tem uma Bíblia? Vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Glórias a Deus. Você tá percebendo o grau de comprometimento que tem o Ministério Restituição com Deus? Estamos percebendo o grau que nós temos de envolvimento. Você vê que a palavra, ela se encaixa. Aí Paulo falou, não vos façais, 7, não vos façais por idólatras como alguns deles. Portanto, está escrito, o povo se assentou-se a comer e a beber e se levantou-se para se divertir. Não foi isso que eles fizeram? Fizeram o bezerro, começaram lá a tomar vinho, beber, cantar, beber e cair no chão. Aí já viu o que deve ter acontecido naquela... E Deus de lá olhou e falou, olha lá o teu povo, Moisés, olha o teu povo lá. Olha o teu povo que eu deixei na tua mão para você doutrinar ele. Olha o que eles estão fazendo. E Deus fala comigo também, amado. Quando alguém que é doutrinado pelo Ministério Restituição, com a palavra de Deus, e Deus vê a pessoa se comportando totalmente contrário, Deus fala comigo, tem pessoas se comportando não segundo a palavra. E você não vai ficar calado, você tem que falar. Você tem que falar. Você tem que corrigir essas pessoas. Com a palavra, não é eu corrigir as pessoas, é eu usar a palavra de Deus para corrigir. É o que eu estou fazendo aqui, amados. Então diz o versículo 8, eu estou mostrando que nós fomos chamados para agradar a Deus, mas há pessoas que não agradam a Deus. Você leu aqui comigo, amado. E diz que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos da desobediência. Desobedeceu, Deus queria matar todo mundo. Deus queria matar todo mundo. Diz lá, em Êxodo 32, versículo 11, diz que Moisés intercedeu. Diz que Moisés pediu. Versículo 8. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles fizeram. Que tipo de imoralidade eles fizeram? Número 25, vamos ver, versículo 1. Vamos ver o que está escrito aqui. Números 25, versículo 1. Livro de Números. Versículo 1. Olha aqui. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Qual foi a ordem de Deus? Não se misture com os outros povos. O povo de Deus passando para a terra prometida, parava, se estacionava, ficava ali um tempo, aí conheceu, habitando uma cidade chamada Sitim, e começou o povo a se prostituir-se com as filhas de Moabita. Depois você lê o capítulo na sua casa, você lê o capítulo 25, e você vai ver o que esse povo fazia. Barbaridade. Volte lá para Coríntios, capítulo 8. E não pratiquemos imoralidade. Viu que eles praticaram imoralidade, né? E como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000 por causa da imoralidade. Irmão, você é salvo. Nós somos salvos não é para cometermos imoralidade. Nós somos salvos para ter uma vida de santificação, uma vida de pureza, uma vida de devotamento, uma vida de homens e mulheres
convertidos pelo Senhor. Esse povo que se chama pelo meu nome, quando ele se humilhar e orar e me invocar, eu virei do céu e vou sarar a sua terra. Quem é o povo que invoca? Todo povo do mundo fala de Deus. Quando tem algum perigo, oh meu Deus, oh Jesus, oh papai do céu. Oh, não é assim? Tá todo mundo falando. Aí Deus está falando, esse povo que fala no meu nome. Não é só a igreja que fala no nome de Deus. Você fala no nome de Deus, mas você conhece Deus. Eles falam no nome de Deus sem conhecer Deus, porque eles ficam apavorados com o que está acontecendo e com o que vai vir, o que está por vir. Isto está preparando uma igreja, amado, uma igreja de crentes, uma igreja inabalável, uma igreja que confia nos decretos de Deus, não nos decretos do homem. Deus frustra qualquer decreto. Eu escutei o governador do Rio de Janeiro falou, antes do carnaval, ele falou, no próximo carnaval vai ter muito dinheiro para as escolas, para não sei o que, para o carnaval. Sabe nem se ele vai estar vivo até lá. Sabe nem se ele vai estar no poder até lá. Porque quem permite o poder é Deus, quem tira do poder é Deus. Você entende? Então as pessoas, Deus derruba os decretos dos homens. Vamos lá. 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já o fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Apareceu no deserto víboras, cobras, serpentes nas tendas. Eles dormindo, quando eles estavam dormindo. Foi Deus que enviou aquelas serpentes. Foi Deus que enviou as serpentes. Aí ficaram doentes. Escute isso, amado. Escute. Ficaram doentes, febre. Muitos morreram. Moisés começou a orar a Deus e Deus falou para Moisés, faça uma serpente de bronze, não é de ouro, não é de alumínio, não é de lata, não é de pedra, de bronze, e ponha ela num pedestal, e todos aqueles que olharem para esta serpente de bronze ficarão curados. Viu como é que Deus, juntamente com a luta, ele proverá o escape? Deus é Deus. Deus é Deus. Ele é o Senhor que controla tudo e todos. Versículo 10. 9, né? Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos. A murmuração. Você sabe como é que eles ficavam? Eles ficavam assim. Queria tanto voltar para o Egito. Moisés não é um bom líder. Moisés está velho. Vamos levantar capitães, porque era 12 tribos. Vamos levantar capitães para nos rebelar contra o governo de Moisés. Olha o Brasil hoje. Veja o estado do Brasil. O que está acontecendo no nosso país? Se não é uma rebelião, motim, por isso que nós estamos orando para Deus soprar esse motim, para Deus confundir a língua dessas pessoas, para que Deus dê um sopro, sabe, e desbarate tudo isto. Está oculto, logo vai ser revelado. Vamos continuar para a gente poder terminar. 10. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Deus mandou o exterminador. Exterminador pode ser em forma de uma praga, pode ser em forma de uma picada de mosquito, pode ser em forma de uma picada de cobra, pode ser em forma de um vírus. É Deus. Quem tem o controle de tudo é Deus. 11. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então,
o que se passou lá não é só para ficar lá, é para que você e eu pensemos, se Deus agiu daquela maneira, e Paulo escreveu isto, falou, isto é exemplo, é como uma mãe que tem 3, 4 filhos, aí estão fazendo bagunça, aí pega um, dá-lhe umas boas lambadas, pega sempre o mais velho que leva pior, né? Do 4 filhos eu era o mais velho, então sempre eu levava pior, e pá, meu pai, pô, aí eu olhava, via todos moídos, aí apontava para meus irmãos, tá vendo? Isso serve para você de exemplo. Quer apanhar igual a ele? Né? Aí, todo mundo quietinho, né? Ninguém fazia nada. Então, isto que aconteceu lá é para exemplo nosso. É para nosso exemplo. Para que nós não caiamos no mesmo pecado, no mesmo erro que eles caíram. E a Bíblia diz que Deus não se agradou da maioria deles e ficaram prostrados no deserto, morreram no deserto. Só Josué e Caleb entrou na terra prometida e a garotada de 20 anos para baixo, puf, acabou. O resto morreu tudo. Nem Moisés entrou na terra prometida, amado. Nem Moisés, sabe por que Moisés não entrou? Porque Deus falou para ele tocar, para ele falar com a pedra, ele foi e bateu na pedra. Ele estava tão irado que Deus falou, fala a rocha, para a rocha soltar água. E ele foi, feriu a rocha. Aí Deus não falou, Deus não mandou ele ferir a rocha. Você entende, amado, que as ordens de Deus, a gente não pode dar o nosso jeitinho. Quando Deus fala, tá prestando atenção, meu? Tá prestando atenção? Quando Deus fala, eu não tenho que dar o meu jeitinho. Eu não tenho que fazer aquilo que é mais prático para mim. Não, Deus falou desse jeito, mas eu vou fazer desse jeito. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu quero que você guarde isto. Já que nós fomos escolhidos por Deus, chamados por Deus, para agradar, então você precisa de saber qual é o tipo de comportamento que eu tenha e você tenha. Isso, irmão, é verdade. Quando você bota essas palavras verdade, você quer dizer que você está entendendo o recado de Deus. Quando você diz amém, que você está entendendo o recado de Deus. Você está entendendo que Deus está nos moldando e nos mostrando, olha, Israel serviu de exemplo. Agora você que sabe, se quer seguir, pode seguir. De Deus, o irmão colocou ali, de Deus ninguém zomba. O que o homem plantar, Moisés não vai entrar, os velhos não vão entrar, vai ficar todo mundo de fora. Ah, coitado, oh, coitado. Não, coitado não, amado. Tem que obedecer e ponto final. Não é dar o meu jeitinho, é o jeito que está escrito. Eu tenho que amar, tenho que perdoar, tenho que ter a verdade na minha vida, eu tenho que ser um cristão 24 horas em qualquer parte dessa terra, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos vivendo dias dificílimos. Só vai escapar ileso os cristãos verdadeiros. Só entrou na terra prometida os verdadeiros cristãos. Só vai sair dessa crise, dessa violência que está o mundo, só cristãos verdadeiros que abrem mão de se agradar a si para agradar a Deus. Assim seja. Assim disse o Espírito Santo. Se você concorda com essa palavra, digam glória a Deus aí, dá-lhe um aplauso, Senhor. Papai, hoje nós passamos um pouquinho, porque valeu a pena passar um pouquinho, valeu a pena. Glórias a Deus, glórias a Deus. Glórias a Deus, 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 glórias sejam dadas a Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá bom? Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Que bom que você ficou firme aí. Estamos pela rádio também, pela 92.9, estamos pelo nosso aplicativo, Rádio Restituição FM, estamos agora diretamente pelo Facebook, e essa mensagem vai passar pelo YouTube. Passou rápido, né, Cláudio? Passa rápido. Coisa boa, né? Passa rápido. Mas amanhã, querendo Deus,
eu estarei aqui firme e forte, 9, 15 e às 20 horas, tá bom? Que vocês todos tenham uma noite abençoada, que a saúde de Deus penetre o teu corpo. Ah, esqueci de falar um negócio, esqueci. Essa mocinha aí, ó, tá fazendo aniversário hoje. Essa menina aí, ó, chamada Marilda. Marilda abençoada, parabéns para você, querida. Anjos de Deus na sua vida, que essa data se repita por muitos e por muitos e por muitos e por muitos anos de vida e paz, com a mente firme, com os teus ossos firmes, sabe, teu corpo firme, tua postura firme, tua convicção em Deus inabalável. Amém? Declaramos a bênção do Senhor, em nome de Jesus, sobre toda a nossa família, minha esposa, minhas filhas, meus netos, todos, minha mãe, meus irmãos, meus vizinhos, tua família, teus filhos, tua casa, tua fonte de renda. E digo a vocês, eu amo vocês. Olha, botou um cara forte igual eu, cara gordo, igual a mim. Um abraço para o teu irmão aqui em Cristo. Que bom poder estar com vocês nesses 3 momentos abençoados. Para mim tem sido uma glória, amados. Uma glória poder falar com vocês assim, dessa maneira, tá bom? Domingo que vem, a ceia do Senhor. Sabe, se você quer ceiar conosco, você está livre, tá? Para vir para celebrar a ceia do Senhor às 9 horas da manhã e às 18 horas e 30 minutos, tá bom? Eu vou estar lá. Eu nem que eu passo para minha esposa passa para mim. Mas eu vou estar lá em nome de Jesus, tá bom, queridos? Fiquem todos na paz de Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja o árbitro da sua vida. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Tchau, 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 tchau. Porque esse foi o dia que o Senhor nos deu. E eu amo todos vocês. Tchau, tchau, tchau. Tem um cara engraçado ali com a roupa bacana, hein? Tchau!